por favor, capítulo 11, e no verso 23. Eu quero sua atenção, o máximo da sua atenção. Eu preparei o meu coração para compartilhar com você, né? Hoje eu falei para o Senhor que hoje eu queria ficar sozinho, compenetrado, né? Não queria assistir nada, ouvir nada, eu queria ficar com Deus. Eu fiquei meditando e buscando no Senhor. Eu quero compartilhar nesses minutos com você. Então, você deveria assim valorizar muito. Por quê, irmãos? Obrigado, José. Porque o que eu vou falar com você, o objetivo do que eu vou falar é mudar o seu entendimento sobre algo muito importante. O que é isso? A ceia do Senhor. E hoje é noite de ceia. Vocês estão comigo? Então se acomode, não ande, não vá no banheiro agora, não vá tomar água, tá? Fique voltado para essa palavra. Então nós vamos ler esse trecho. E o Mateus falou algo aqui no começo, muito importante. Ele disse, olha, tem muita gente que no dia da ceia é um dia meio que de tormento. É um dia de aperto no coração. Por quê? Porque ele entende que a ceia é muito especial, e é algo muito precioso, e esse entendimento está certo, mas a questão é que às vezes, muitas vezes, a revelação está errada. Não é a revelação, é a interpretação da palavra está errada. Alguns entendimentos estão errados. Então eu quero colocar isso em ordem da melhor maneira possível com você. E eu preciso que você leia a palavra junto comigo e que você fique atento ao que eu vou falar. O objetivo é que você tenha paz. O objetivo é que você seja liberto de todo peso, de toda lei, de tudo aquilo que aflige a sua alma. Jesus, quando nos convidou, ele disse, vinde a mim, o que está cansado, sobrecarregado. E eu creio que era eu e você que vivíamos assim. Sim ou não? Eu e você vivíamos assim. E ele disse, eu vos aliviarei. Né? Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo, que é leve. Os irmãos estão comigo? Então, o dia da ceia não é um dia de aflição, não é um dia de tormento na sua alma, não é um dia de inquietação, deve ser um dia de alegria. E como que você vai alcançar isso? Quando você tiver o entendimento errado. Os irmãos estão comigo? Amém? Preste muita atenção, não se distraia, não se desconcentre. Tudo bem? Então vamos ler essa passagem, porque é essa passagem. A ceia é celebrada na maioria das igrejas evangélicas. Ela é feita. Não sabem disso. Então eu participo de ceia há mais de 30 anos e a ceia é uma unanimidade das igrejas, né? Eu creio que 99,9% das igrejas fazem a ceia. E hoje nós teremos uma oportunidade, você vai ter uma oportunidade de ter, talvez, a forma mais aberta, mais clara, que nós, pelo menos nós ministramos aqui. Com mais clareza nós ministramos aqui. É essa noite, nessa noite. Amém? Os irmãos estão comigo? Então vamos lá. Todas as igrejas leem exatamente essa passagem e é ela que deve ser lida mesmo. Que diz assim, Paulo está escrevendo, essa passagem é uma carta de Paulo, e ele diz assim, olha irmãos, eu recebi do Senhor o que entreguei para vocês, eu recebi e passei para vocês. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, na quinta-feira à noite, ele reuniu os discípulos, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Faça isso em memória. Segura aí, viu? Faça isso em memória de mim. Eu gostaria que você guardasse essa frase. Faça isso, essa ceia, esse pão, esse vinho. O objetivo de estarmos aqui é que vocês façam em memória de mim. Próximo. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice. Depois de comer o pão, tomou o cálice. E disse, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, a nova aliança que eu estou fazendo com vocês.
através do meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória, diga comigo, em memória de mim. Então o que nós podemos dizer aqui, com essa leitura rápida até aqui, que a ceia, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. A ceia que você vai participar, a reunião de ceia, ela tem um objetivo. Qual que é o objetivo? Fazer em memória. Memória de quem? De Jesus. Irmãos, estão comigo? Próximo. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, sempre, toda vez que vocês fizerem isso, vocês anunciam a morte do Senhor. A morte, o sacrifício. Até que Ele venha, vocês devem fazer isso. Anunciar a morte. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, é aqui a crise, é aqui o X da questão, é aqui que começa as distorções, é aqui que começa os desajustes e as interpretações erradas. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. É aqui que a gente aperta o coração. É aqui que a gente vem para a igreja. Meu Deus, hoje é dia de ceia, mas eu sei o que eu fiz, eu sei o que aconteceu, eu olho para mim e eu nem me vejo digno. Vamos lá, 28. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pode ir passando. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados. Então, peraí, não é para ir para o inferno, né? É só uma disciplina para que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém estiver com fome, coma em casa, para que quando vocês se reunirem, não resultem em condenação. Quanto ao mais, quando eu for, eu falo tudo para vocês, eu dou as instruções para vocês. Irmãos, feche seus olhos para a gente orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor traga nessa noite revelação, clareza, mentes sejam abertas, corações inclinados a te ouvir, corações inclinados a receber do Senhor, em nome de Jesus, amém. Irmãos, geralmente, quando é um assunto polêmico, quando é um assunto que nós já temos um partido, nós já definimos um lado, então a maioria das pessoas fecha o coração, a maioria das pessoas se trancam, e elas não aceitam que algo novo venha. Porque criou uma cauterização na sua mente. Os irmãos estão comigo? Criou um bloqueio na sua mente, criou uma cerca que aquilo fica impossível de mudar. Amém? Então, eu te falei já que isso, a ceia é uma ordenança do Senhor, e todas as igrejas fazem. E no verso 24 eu falei que a ordem do Senhor é que seja feita em memória dele. E qual o grande problema? O grande problema é que as igrejas veem a ceia como um ritual de limpeza. É o dia que você vai para se limpar. É o dia que você chega ali, meio caído, e a ceia vai servir para te limpar. Esse é o problema, né? Então, enquanto os ingredientes estão sendo preparados, o pão e o vinho, né? Então logo as pessoas são informadas pelo pastor que elas têm 1 minuto e meio para se acertar com Deus, porque agora é ceia, e agora as pessoas já ficam murchas ali, e olhando e lembrando dos seus pecados, né? E agora elas têm que ficar limpas em pouco tempo. É uma cena comum, eu participo disso. Eu comecei a participar 35 anos atrás, era um inferno isso. Pastor, era. Eu lembro do irmão, que ele toda ceia ele ia lá na frente, né? O pastor perguntou: o que você fez? Eu joguei bola. Estou num estado miserável de pecado, joguei bola.
Nem era pecado, irmão, coitado. Sofreu. Aí um dia ele não foi, e o pastor falou assim: irmão, o irmão Mazinho não vai vir? Eu não queria falar o nome, né? Ele falou: não. Agora eu não sei se ele estava mentindo ou se ele estava cansado de passar vergonha, né? Não jogou bola, parou, foi liberto. Oh, Jesus, que situação. Então, aí é comum, às vezes, as luzes ficar um pouco mais escuras, uma música meio melancólica no fundo, ou uma música emotiva no fundo, e o pastor falando, ali as pessoas cabisbaixas, pedindo perdão com relação à última semana, com relação ao último mês. Porque a ceia vai passar daqui a pouquinho, e eu tenho que me acertar aqui, e a condenação ali na mente dele: você fez, você não é digno. Você não é digno de participar dessa ceia. É mais ou menos por aí, né? Então aquele ambiente, a meia luz, daqui a pouco começa um choro, e a gente pensa que é quebrantamento, mas é remorso, irmão. Eu tenho que me acertar. Senhor, como eu sou miserável, como eu errei. Então é assim que você vai encontrar a maioria dos ambientes das igrejas. A maioria. Mas é errado se arrepender, pastor? Não, de forma nenhuma. Não é errado. Amém? É saudável até. Mas a pergunta é: você acha que a ceia foi para você, na noite da ceia, você ficar olhando o seu próprio desempenho durante os últimos dias? Foi para você ficar olhando para dentro de você, né? Foi para você ficar vasculhando os seus erros e os seus pecados? Foi para isso que a ceia foi dada? Foi esse o motivo? Essa nunca foi a intenção de Deus. Espera aí, pastor. Verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse é o perigo da interpretação errada, irmãos. O perigo da interpretação errada. Por quê? Sabe o que Paulo estava falando aqui? Não é examinar você. Paulo não estava falando disso aqui. Então você vai ver que ele fala assim: indignamente. Volta lá no 24, Natan, por favor. Indignamente. É o 24 que fala? Que fala indignamente. É o 27? 27, Natan. Portanto, todo aquele que comeu o pão, bebeu o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor. Então tá aí, pastor. Comer a ceia, tomar a ceia indignamente. É em pecado. E aqui o erro, irmãos, não é só teológico. Não é só teológico. O erro é gramatical. O erro é de português mesmo. O erro é de português mesmo. Eu coloquei lá uma frase. Quem lembra daquela frase? Eu coloquei uma frase lá. Eu mandei lá no grupo. Põe aquela frase lá para mim. Leia aí comigo, irmãos, essa frase. Eu estava preparando essa palavra e veio essa frase na minha mente. O que está escrito aí? Matar não é pecado? É pecado matar, irmãos? É, mas aí está escrito, e eu afirmo que está certa essa frase. Essa frase está certa. E o que está escrito? Então, se você está desavisado, você vai ler essa frase dizendo: olha, o pastor falou lá, escreveu lá, bem grande, e disse que matar não é pecado. Sabe por quê? Porque ele desrespeitou uma vírgula. Ele desrespeitou a língua. Porque o que está escrito está escrito dessa forma: matar não, vírgula, é pecado. Vocês não estão entendendo? Estão entendendo? Matar não. Poderia acrescentar e dizer assim: isso é pecado. É isso que está escrito. Então eu lembrei quando eu estava preparando essa palavra, pode tirar, só para mostrar para você que às vezes que por falta de
conhecimento não teológico, mas falta de conhecimento da língua, do próprio português. Muitas doutrinas foram inventadas, muitas igrejas estão debaixo de uma condenação terrível, onde as mulheres não podem cortar o cabelo, não podem usar uma pintura, não podem usar uma calça comprida, como nós falamos, porque eles têm um entendimento, que leram e entenderam. Quando nós estudamos, eu fiz teologia em 93, 94. E as primeiras regras que você aprende em teologia, você aprende o seguinte. Primeira coisa, eu até anotei aqui, não sei se eu... em algum lugar. Mas presta atenção. Um texto sem um contexto é o quê? Um pretexto. Você não pode ler um texto e concluir nada com aquele texto. Amém? Então você tem que ler o que vem antes e o que vem depois. Você tem que ler o capítulo inteiro, talvez o livro inteiro, outros livros, porque uma explicação de um livro está em outros livros da Bíblia. Vocês estão comigo? Então você não pode pegar um texto da Bíblia e dizer, não, é isso aqui. Não pode. Isso não pode acontecer. Amém, irmãos? Então o texto, ele sempre vem acompanhado do antes e do depois, para você... e outra regra também é que a Bíblia explica, é quase a mesma coisa, mas tem uma diferença. A Bíblia explica a Bíblia. O que significa isso, pastor? Você não pode pegar um texto, ou você não pode pegar a interpretação de um homem lá, de alguém, do fulano lá que pregou na internet, e achar que a interpretação dele está certa, porque ele falou isso, falou aquilo. Não. A explicação está na própria Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia. Amém? As respostas sempre estão dentro da própria Bíblia. Por exemplo, a Bíblia não diz... Qual o livro que fala sobre Jonas? O livro de Jonas. E quando Jonas é engolido por um grande peixe, o que nós dizemos? Que ele foi engolido pela baleia. Não foi um tubarão não, irmãos? Foi baleia, né? Foi engolido pela baleia, é verdade. Mas não diz que foi a baleia. Não diz. O livro de Jonas não diz que foi a baleia, diz que foi um grande peixe. Mas um dia Jesus, pregando, ele diz assim, olha, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia. Então quando você tem a explicação? 500 anos depois, você vai perceber Jesus explicando que era uma baleia. Dá para contrariar Jesus? Quem que mandou a baleia lá engolir Jonas? Jesus. Ele errou o peixe? Não, era uma baleia mesmo. Jesus falou que era uma baleia. Os irmãos estão comigo? Amém, irmão? Então sempre você tem que entender esses princípios, que a Bíblia explica a Bíblia. Amém? Então tem um perigo muito grande da interpretação errada. Porque esse comer o cálice indignamente, presta atenção, não está falando de você. Porque senão eu dizia, você ser uma pessoa indigna e comer o pão e beber o cálice. Você não pode, você é indigno. Não é disso. O Mateus falou um pouco sobre isso aqui, com as palavras dele. Indignamente fala da ação. Vê os prints que eu tirei do Google. Pega lá, print que eu tirei. Fui lá. Significado de indignamente é um advérbio. É uma ação de alguém, né? Então, de maneira indigna, é a forma em que há desonestidade. Então, a forma que eles participavam da ceia, é disso que Paulo está falando. É disso que Paulo está falando. O jeito que ele participava da ceia estava errado, mas era o jeito, era a maneira. Não era eles que estavam errados. Não era ele, pastor, mas será que não estava? Vamos adiantar. Tem outro print aí que eu tirei do Google. É esse aí? O que quer dizer a palavra indignamente na Bíblia? Comer o pão ou beber o cálice, indicando que há um modo certo de tomar a ceia, mas não falando absolutamente nada sobre a condição de quem pode ou não tomar a ceia. Vocês estão entendendo? Então não fala de você, da sua condição, fala do jeito, a forma. E eu vou falar para os irmãos a forma que eles faziam, que eles tomavam a ceia. Eu vou avançar aqui um pouco aqui e falar
da ceia, da forma que eles faziam isso. Então, irmãos, mas pastor, não parece certo se examinar? Bem, vamos lá, vamos avançar aqui. Aqui é que está o problema, o equívoco. Primeiro, tomar a ceia em memória de quem? Do Senhor. Então, a primeira coisa que nós vamos entender aqui, não é em memória do seu pecado. A ceia não foi feita para lembrar o seu pecado. Vocês estão comigo? Diga comigo, a ceia não foi ordenada para que eu lembre dos meus pecados. Porque se a Bíblia explica a Bíblia, então você vai lá para Hebreus, e Hebreus está dizendo, no capítulo 8, o Senhor dizendo assim, olha, os teus pecados farei convosco a vossa aliança, e nessa aliança, os teus pecados eu lançarei no mar do esquecimento, e deles não me lembrarei mais. E como que Deus marca uma reunião para você ficar olhando para dentro de você e para os seus pecados? Tem uma música que eu gosto, que a gente passa no encontro há muito tempo, quando olho para dentro de mim, Senhor, nada de bom. Por que é isso? Amém, irmãos? E o resultado é muito ruim, né? Quando você fica olhando para dentro de você. Então, não é memória dos seus pecados. Amém? Não é para lembrar dos seus pecados. Aí o Mateus falou hoje aqui, eu gostei porque é incrível. Eu fiquei pensando assim, vem aqui, por favor, vem aqui. Eu combinei alguma coisa com você? Quem é a pessoa que eu marquei aqui, que eu dei a ilustração? O Mateus. Eu estava lá meditando, eu falei, vou usar um irmão, vou usar o irmão que eu tenho muita liberdade, meu genro. E o meu genro marca o aniversário do João Pedro, né? Eu tenho duas histórias, mas eu vou contar as duas usando você como exemplo, tá? Marcou aniversário. Essa é a primeira história. E o aniversário de Mateus é dia 10, é esse mês, daqui a 12, perdão, sexta. Sexta-feira é o aniversário de Mateus. Aí imagina que a Evelyn vai lá escondida, não sei se aconteceu isso, já estraguei já. E marcou, sexta-feira não é, porque tem seminário aqui de casais. E a Evelyn chama os líderes. Jefferson, Milena, David, Kerlin, Jefferson, Jaine, quem mais os líderes? Júnior, o Renan e a Érica, chamou todo mundo. Aí a Evelyn diz, olha, cada um vem falar algo aqui. Tá o bolo lá, já cantou parabéns, é festa do Mateus. E agora vamos aqui fazer uma declaração, falar algo para o Mateus. Aí o Jefferson vem e diz, olha, é muito bom estar aqui, porque é semana do Dia das Mães. Dia das Mães é muito legal, porque mãe é algo maravilhoso, mãe é preciosa. Aí o Renan vem e diz, é verdade, chegou minha vez, agora eu vou falar, mãe é bênção. Ele não fala muito, né? Mãe é bênção. Aí o Décio vem, que não fala muito também, eu confirmo, é verdade. Aí vem o Júnior, que fala mais, né? Não, mãe é bênção de Deus, mãe foi Deus que deu pra gente e tal. E todo mundo falou. Mas o que era o aniversário? O que era o motivo? Aniversário. Esqueceu. Então a ceia, irmão, foi desviado do foco. Estou dando um exemplo, porque o aniversário dele ficou deixado de lado, porque semana Dia das Mães, alguém começou a falar alguém teve a ideia, foi isso que aconteceu. Porque o estabelecimento da ceia, a ordenança da ceia teve um objetivo: lembrar a morte do Senhor. Não é para outra coisa. Mas não é para ficar olhando para mim, vendo como eu sou miserável, vendo como eu sou pecador. Não, é para lembrar a morte do Senhor. É outra coisa, irmãos. É outra coisa. Irmãos, estão comigo? Aleluia. O entendimento errado, o ensinamento errado, o pior é que ele desencadeia outras coisas. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Vamos no verso 29. Porque Paulo fala assim: comer sem discernir o corpo. Não está falando de comer a ceia pecando. Não está falando disso. Discernir o corpo, irmãos. E nem está falando que está pecando contra o corpo. Só não está discernindo. Os irmãos estão entendendo? Ele não está. O que é isso, pastor? Discernir é entender.
é perceber, é saber o que é o corpo, saber o que é, porque ali está falando da igreja, o corpo não é Cristo em si, está falando das pessoas, dos irmãos. Os irmãos estavam comendo a ceia sem discernir o corpo, né? Sem valorizar, menosprezando, fazendo de qualquer forma. Então, comer indignamente, já expliquei para os irmãos sobre o erro, né? Mas muitos pastores dizem que comer indignamente se trata de tomar a ceia tendo cometido algum pecado. E diz assim, você pode morrer. Isso vira algo ameaçador. Eu passei por isso muitas vezes. Eu tremia na base, hoje é ceia. Briguei com a mulher essa semana. Olha, fiquei nervoso. E eu vou. Aí o pastor diz, você tem 1 minuto para acertar com Deus aí. Aí vê o irmão saindo de fininho lá perto da mulher, e me perdoa. E outros chorando, outros cabisbaixo. Não tem nada errado você pedir perdão. Você deve pedir perdão. Aí o pastor continua, eu passei por isso. E ele exorta, irmãos, vem a ceia aí daqui a pouco. Cuidado, muito cuidado. Antes de tomar a ceia, olhe para você. Olhe para você. Aí depois disso vem uma pergunta que o pastor faz. Agora, veja bem, será que você é digno? O diácono vão passar, os homens de branco aqui, preto, né? Vão passar aqui. Presta atenção. Será que você é digno? Será que você está no jeito mesmo? Você pode tomar essa ceia? Eu passei por isso. Isso é duro, né? Não era, Mazinho? Era difícil, né? Quando eu ouvia isso. A ceia vai vir aí. E agora você tem que se analisar. E o problema aqui, irmãos, é que cria uma situação muito embaraçosa. Por quê? Presta atenção. O pessoal chama de sinuca de bico, né? Por quê? É um negócio sem saída. Não tem para onde correr. Que o pastor pergunta, você é digno? E o que você responde para o abençoado do pastor? Está na hora da ceia. O que você falaria se ele perguntasse para você diretamente? Mas ele pergunta no geral, você é digno? Aí se o camarada diz, eu sou. Então ele se avaliou e achou que é. E qual o problema? Qual o problema aqui, irmão? A hipocrisia. Uma tremenda mentira. Porque ninguém é digno. Um dia, quando foi aberto o livro lá em Apocalipse, diz, houve ninguém digno. Não havia ninguém digno. Só o Cordeiro é digno de abrir o livro. Todos pecaram. Por si mesmo, ninguém é digno de tomar ceia. Pelos seus atos, ninguém é digno de tomar ceia. Aí o camarada disse que era. Então aqui entra o problema da hipocrisia e da justiça própria. Esse aí já foi reprovado por Deus. Aí o outro diz assim, eu não sou digno. Eu não sou. Já viu? Eu vi muito na igreja, o diácono o irmão dizia assim, passa. Passa. Segue em frente. Não, hoje eu não sou digno. Ele está dizendo, hoje não. Hoje não. Tive um problema lá na empresa. Briguei com a esposa. Fiquei zangado. Escapou até uma palavra minha que não deveria escapar. Eu não sou digno. E ele está dizendo assim, eu tenho pecado, não vou participar. Não estou pronto para fazer isso. E qual o problema aqui? O problema aqui, irmãos, é que ele negou a eficácia da cruz de Cristo. O sacrifício de Cristo tornou-se sem efeito na vida dele. Ele não se apropriou. Aí só resta seguir o pastor, ficar ali compenetrado, ali. Mas é muito ruim, né?
causado por um ensinamento errado, né? Eu falei para os irmãos que o ensinamento até gramaticalmente errado, né? Glória a Deus. Então, deixa eu falar para você, indignamente não estava falando da pessoa, e sim da forma, da maneira, do jeito que eles faziam, maneira imprópria, né? Então, indignamente é a descrição de uma ação, a forma que fazia. O indigno é a pessoa, indignamente é a maneira. E Paulo não estava falando do indigno, vocês são indignos, vocês não podem participar porque vocês são indignos de participar. Paulo estava dizendo, olha, toma cuidado com a maneira que você faz. Vamos lá, no mesmo capítulo, volta no 17. Aí nós vamos entender, porque um texto sem o contexto é um pretexto. Você precisa ler o que vem antes e o que vai depois. Entretanto, nisto que eu vou dizer, não tem um elogio para vocês. É o que Paulo está falando, é o mesmo capítulo, são as mesmas pessoas. Então, voltando aqui na leitura, pois as reuniões de vocês, lá de ceia, fazem mais mal do que bem. Pense, irmão, numa ceia bagunçada. Era pior, era melhor não fazer. Faz mais mal do que bem. Próximo. 18, né? Em primeiro lugar, ouço, eu estou ouvindo, pessoas falaram que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, e é até bom que haja divisão, né, para que se manifestem os aprovados, que realmente são fiéis. Agora vai no 20. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Igual André Valadão, vocês são crente não. Vocês não, claro, ele não falou isso, eles eram crente mesmo. Amém, irmãos? 21. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus? Não é o prédio, é as pessoas. E humilham os que nada têm. Que direi? Eu os elogiarei? Por isso, certamente que não. O que Paulo estava dizendo, irmãos? Que a forma que eles estavam fazendo, né, era divisões, grupinhos, discussões. Um chegava mais cedo para comer primeiro, né? Um enchia o prato lá de pão da ceia. Porque naquele tempo não era igual a gente. Essa forma que a gente faz foi feita talvez até para melhorar essa questão da organização. A gente trabalha muito na organização aqui e toda vez a gente tem que fazer alterações para ficar bem organizado. E uma das coisas que a gente faz é esperar uns pelos outros. Mas eles faziam um almoço mesmo, era uma ceia mesmo, era uma festa. Aí, irmãos, só que havia embriaguez. Paulo falou que alguns ficavam bêbados. Era uma comilança absurda, né? Então, eles ficavam bêbados, era muita comilança, humilhavam os mais pobres. Coitados dos mais pobres, chegavam, não tinha nada, ficavam pegando as sobrinhas ali, né? Então não tinha organização, né? Eles chegavam e não tinha mais nada. Eles perderam a compreensão do significado da ceia e do sangue de Cristo. Então essa era a forma indigna que eles faziam, que eles participavam da ceia, né? Então Paulo estava tratando de quê? Da irreverência, da falta de respeito na hora da ceia, né? Eles falhavam em entender aquele momento. Amém, irmãos? Era disso que Paulo estava falando. Aí vamos voltar para o Mateus com outra ilustração aqui, usando Mateus como referência, né? Então Mateus chama a família dele para almoçar, preparar a mesa, foi isso que você falou aqui, né? Preparou a mesa, chamou a família para almoçar, para o almoço. E qual o objetivo dali, irmãos? Almoçar, estar junto, ter comunhão, família junta, unida. Qual o significado disso ali? Vamos avançar mais aqui. Olha, está dizendo assim, olha, vocês são minha família. O sangue que tem aqui, tem aí em vocês. O coração que bate aqui, bate aí. Temos o mesmo coração. Somos uma família. Estamos juntos. Temos comunhão. É esse o motivo. Podia pegar uma família que tem mais filhos, né? Tem 2. Imagina que a Alice já está grandinha, né? O João Pedro está com uns 6 anos, a Alice com uns 3. 2, 3. Aí eles vêm. Ó, chegou a hora. Meio-dia em ponto. Vamos todo mundo se reunir. É hora da mesa. É hora da comunhão. Aí o que acontece? O João Pedro estava lá jogando bola, né? Jogando bola. Escorregou, caiu na lama lá.
Aí a Alice estava brincando lá com as bonecas dela. Aí caiu, bagunçou o cabelo, ficou todo bagunçado o cabelo da Alice. Aí quando eles chegam ali, você acha que o motivo... Imagina que o Mateus fala assim, olha, agora é o seguinte, tem que pentear o cabelo da Alice, tem que limpar o João Pedro, tem que isso, tem que aquilo. E passa todo o almoço e todos os almoços do ano fazendo isso. Porque está errado, porque ele perdeu o foco. Porque foi isso que as igrejas fizeram. Ficaram muito apontando as falhas das pessoas e esqueceram o foco, a comunhão, a lembrança do que realmente é para ser lembrado. Os irmãos estão comigo? Estou sendo cansativo, irmãos? Se quiser eu paro, daqui a pouquinho eu já paro, daqui mais meia hora eu já encerro já, para não ficar muito cansativo. Amém? Então Paulo estava dizendo, vocês não estão tomando a ceia para valer, vocês perderam o propósito, vocês estão fazendo outra coisa. Vocês estão, tem gente aí no meio de vocês está doente, a gente já está morrendo, por quê? Porque não entenderam o que é o corpo, não entenderam o que é a comunhão, não entenderam o que é a reunião. Vocês estão focados em outras coisas. Os irmãos estão comigo? E o problema, irmãos, que o ensino errado, ele se propaga. E o que vai acontecer? Imagina esse irmão que diz, não, a ceia veio, ele diz, não sou digno. Ah, por que eu não sou digno? Porque o pastor falou aquilo, eu comecei a olhar, me analisar, olhar para mim, e eu vi que realmente a coisa está feia para o meu lado. E você sabe o que vai acontecer? No dia que o pastor chamar ele para dizer, eu quero que você seja um líder de célula, sabe o que ele vai dizer? Não sou digno não, tenho capacidade não. Eu olho para mim, eu me vejo, eu tenho espelho na minha casa. Amém? Amém, irmãos? Amém? Eu tenho espelho, eu me vejo, eu sei o que está acontecendo comigo. Então eu não vou, né? Vamos orar por um enfermo. O irmão sai de fininho, eu não. Eu lembro um dia mais pavoroso da minha vida, eu tinha 19 anos, estava começando a namorar com minha esposa. Eu estava na casa da mãe dela. Eu tinha 19, ela tinha 13. Pensa no absurdo. Pedi perdão para Deus. Aí a gente está lá, Jardim Brasil, pastor João. E de repente, sabe o que aconteceu? Chegou uma pessoa. Disse, olha, nós já andamos por aí, não achamos. E eu era líder de jovens já. Aí, 6 jovens. Aí a pessoa falou assim, olha, é que tem uma pessoa que ficou endemoniada lá embaixo numa casa. E tá feio o negócio. O demônio tá bravo. E eu ouvi dizer que você é dos jovens, você é líder, né? Então você é parente da Rose. Vamos lá. Irmãos, eu saí, minha sogra, vamos. Aí eu saí, minha sogra e minha noiva, minha namorada. Aí quando eu desci a rua, eu lembrei de um presbítero que tinha uma oficina mecânica, lembra disso? Falei, presbítero Amaro, até hoje eu oro por aquele abençoado, porque eu cheguei lá, a esposa dele falou assim, eu oro pela esposa dele, porque eu falei, irmã, o presbítero está aí? Ele falou, não, foi ali, mas volta daqui a pouco, foi no banco, volta daqui a pouco. Falei, então, irmã, a história é o seguinte, tem um endemoniado lá, me chamaram, eu nunca expulsei demônio, assim, e eu vim aqui pedir ajuda. Ela falou, irmão, pode ir, porque ele não faz isso não. Aí eu me senti mais condenado ainda, irmão. Eu senti menor ainda. Eu falei, se ele não faz, imagina eu. Irmãos, eu fui, aquela rua era longa, né? Era longa, eu fui ali, orando, rezando. Pai nosso, credo. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, Jesus, me ajuda, socorro. O que vai ser da minha vida? Vou passar vergonha. Eu não sabia. Aí quando nós chegamos na porta, irmão, sabe aquele, você está tremendo, você já não sabe mais, você não vai brigar com alguém. Se fosse para brigar com um camarada, até que dava, era brigar com um demônio, irmão. Era encontrar com um demônio, pense. Quando eu cheguei ali, veio uma mulher de lá e disse, olha, vocês são crentes, né? É. Aí ela falou, pois pode sumir daqui, que o pai dele, do rapaz, disse, vai levar para o hospital, porque crente não entra na casa dele. Eu digo, graças a Deus, aleluia, Deus é bom. Fui embora. O que alívio, irmãos. Agora imagine que eu se manifestasse um demônio aqui, nessa noite, agora. E eu aleatoriamente, mamãe mandou. O cara que vai expulsar o demônio. Minha mãe mandou. Ou jogasse um aviãozinho, né? Quem pegasse, ninguém ia querer pegar, né?
esse aqui, mas eu sou teimoso, eu vou falar para esse aqui. Wilton, vai ser você, Wilton. O dedo parou em você, como que você ia ficar? Imagina que não fosse o Wilton, fosse você, tá me ouvindo? Pastor, eu vou estudar, é você. Acontece uma cena bem engraçada, porque nos últimos encontros a gente deixa os irmãos expulsar demônio. E tem uma irmã aqui, que ela estava expulsando um demônio lá e eu fiquei na janela assim olhando. Vendo como que era o procedimento que ela ia fazer, se tinha autoridade. Eu falei para ela, não vou nem encostar, né? Aí ela, pastor, vem, pastor! Brava, eu digo, eu vou chamar minha esposa, né? Que era a mulher. Brava. Não foi, Kelly? Vai ficar aí olhando? Quase falou isso. Eu estou aqui morrendo aqui, não consigo expulsar o demônio. Mas expulsou. Aleluia. Amém, irmãos? Agora, sabe, se eu apontar o dedo para você, sabe o que você vai pensar? Fazer, eu? O que você vai fazer? Você vai olhar para você. Você vai olhar para o seu desempenho, né? Para a sua vida. E você vai chegar a uma conclusão, eu não sou capacitado para isso. Eu não tenho condições para isso. Deixa eu avançar aqui, irmãos, que eu não percebi aqui o horário. E eu tenho que... Então você iria olhar para você mesmo. E sabe, deixa eu falar para você, é isso que o diabo quer. É isso que o diabo quer, que você olhe para você mesmo. Sabia? Mas o que a Bíblia diz? Olhando para quem? Firmemente para Jesus. Olhando firmemente para Jesus. Somente aquele que confia no sangue de Jesus são úteis para fazer a obra no reino de Deus. Porque o que confia em si mesmo já foi reprovado. Eu não vou expulsar demônio confiando em mim mesmo. Às vezes, algumas vezes eu fui expulsar demônio, o demônio fala assim, você, quem você pensa que é? Eu falei, aí que você está enganado, eu queria essa pergunta. Eu sou apenas um servo do Deus vivo, e você sabe em nome de quem eu estou aqui? Aí eu cresço para cima dele e digo, eu estou aqui em nome de Jesus. Não ficou um até hoje. Não é você. Fala para o seu irmão aí, não é você. É em nome de quem você vai. É em nome de quem você vai. Os irmãos estão comigo? Aleluia. É em nome de quem você vai. Eu gostaria que nesse momento você ficasse de pé, para a gente concluir essa palavra. Eu tinha bastante coisa para falar ainda para você. Mas não se despeça. Fala para o seu irmão, espera um pouquinho aí, irmão. Aleluia. Daqui a pouquinho eu peço para os irmãos virem, tá? Os 2 minutinhos eu peço para os irmãos virem. A equipe pode vir aqui. Então, se você percebeu, se você entendeu, mas o que Paulo está dizendo aqui, presta atenção. O que Paulo está dizendo aqui não é de você, mas a forma que eles faziam, o jeito que eles faziam a ceia. Amém, irmãos? O jeito que era feito. Aí Paulo conclui, verso 33, Natan, por favor. Ele diz assim, portanto, meus irmãos, ele resolve a questão assim, ele resolve a parada assim, presta atenção. Meus irmãos, seguinte, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tiver fome, come em casa, para que quando vocês se reunirem, isso não resulte em condenação. Quanto ao mais, eu ordenarei quando eu for ter convosco. Né? Aí, presta atenção. A carta começa com Paulo dizendo o que estava acontecendo de errado. E ele conclui a carta falando de como resolver a situação. Então deixa eu falar para você. Não tem nada a ver com você. Então houve uma inversão na ceia. Presta atenção. O objetivo da ceia é o quê? Celebrar o que Jesus fez para te qualificar. Vamos deixar isso bem firme no nosso coração. Diga, a ceia é para eu celebrar o que Jesus fez para eu ser qualificado. Diga, e a obra foi feita. O sangue foi derramado. Diga, então eu já sou
qualificado para tomar a ceia. Os irmãos estão entendendo? Eu já sou qualificado para tomar a ceia. Agora o que as pessoas estão fazendo? Estão tentando se qualificar para tomar a ceia. Irmãos, percebe o absurdo, o negócio terrível que está acontecendo? Você chega aqui e diz, eu tenho que estar bom. Eu tenho que estar no jeito, eu tenho que estar no ponto. Eu tenho que... Sabe, eu ouvi algo aqui essa semana no curso Maturidade. Presta atenção. Imagina uma reunião, a irmã falou aqui, a irmã não está aqui no culto hoje, mas uns irmãos estavam aqui. Inclusive eu dei até o exemplo da irmã Silmária, né? Na terça-feira. Olha o que aconteceu. Eu falando coisas parecidas com isso. Aí a irmã citou uma história. Ela disse assim, olha, ela foi numa vigília, e eu não sei se a unção não tinha sido derramada, eu não sei se os irmãos... Mas o dirigente teve uma ideia. Disse, irmãos, eu sinto de Deus que vocês vão agora deitar no chão. E vocês vão rastejar no chão. Mas quem estava aqui no curso? Quem estava aqui no curso Maturidade? Aluno de Maturidade não veio não? Era isso, né? E começar a rastejar, começar a colocar a boca no chão. Foi isso. Colocar a boca no chão. Por quê? Aí ele deu exemplo, porque diz, coloca a tua boca no pó. Então fica aí lambendo o chão, aí ó, se rastejando no chão. Porque se fizer isso, Deus vai te ouvir. Irmãos, mas não parece ser algo muito espiritual? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Coloque a tua boca no pó. Não parece ser algo assim bem espiritual? Jesus disse, se vosso Pai, se vocês que sois maus, vocês não são perfeitos, vocês sabem dar boas coisas para os seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Imagina você pegar o seu filho, e o seu filho está dizendo, oh, eu quero uma bênção, eu quero uma bicicleta. Você é a vítima hoje. João Pedro, pai, eu quero uma bicicleta. E você diz, deita no chão, rasteja, lambe o chão, vai, lambe mais o chão. Se você ver que você realmente está merecendo, eu vou te dar. É duro, né, irmãos? Você fala isso pro seu filho? Mas tem gente que acha que Deus faz assim com os dele. E você não é bom não, viu, Mateus? Mas você não faz. Você faria isso com seu filho, João? Quando o filho diz, pai, lembra quando ele falou, pai, vem aqui me buscar, não estou enxergando. Você largou tudo. Irmãos, as pessoas não entenderam a ceia e nem entenderam o amor de Deus. Vê Deus da forma errada. Você não precisa fazer isso, você já é aceito. Eu lembro um dia, eu já contei essa história aqui, mas é uma história marcante. Eu lembro que meu neto caiu na piscina e eu não vi. Ele estava brincando com a irmãzinha dele, ele tinha 2 anos de idade, o Lucas. Cadê o Lucas? Lucas, 2 anos de idade, né, Lucas? E a Isabela estava com ele, e eles brincando, caiu dentro da piscina. E ela começou a gritar. Ela tinha 5 anos, começou a gritar, e a avó dela não ouvia, que estava com o som ligado, e de repente, algo de Deus, a avó ouviu, e gritou de lá. Quando eu gritei, irmãos, até hoje, eu fui tão marcado, que até hoje, quando eu estou cortando a grama lá, eu ouço ainda aquele grito. Eu fui traumatizado. Irmãos, eu larguei o negócio lá, a roçadeira, saí correndo, pulei um muro enorme, saí, e do jeito que eu estava, pulei na piscina, agarrei o meu neto e puxei, e ele estava ali quase morrendo. Aí Deus falou comigo, foi assim que eu fiz. Foi assim que eu fiz com você. Você acha que Deus estava zangado com você? Jesus deixou tudo, irmão. Pode apagar as luzes agora, isso é a hora boa de apagar as luzes. Não para você olhar para você mesmo, para você olhar para Ele. Ele deixou tudo. Na ceia, a ceia é para isso. Ele deixou tudo e veio e te amou e te abraçou, largou tudo. Muito tempo depois minha esposa falou, a roçadeira está ligada. Eu digo, e daí para a roçadeira? Eu quero o meu neto nos meus braços. Você lembra, Luquinhas? Vem cá. Você lembra?
Sempre que eu converso com ele, ele diz: vovô, você me salvou um dia quando eu tinha 2 anos de idade. E aqui está esse menininho. Aquela história foi um exemplo para mostrar o amor de Deus por mim e por você. Não é, Luquinhas? Verdade ou não é? Glória a Deus. Aqui está o grande homem de Deus, que vai ser um grande ministro da palavra de Deus. Verdade ou não é? Verdade? É. Amém. Vai lá. Glória a Deus. Jesus largou tudo, irmão. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração assim. Mas não olha para o seu desempenho, não. Não olha para a sua performance, não. Olha para o que Jesus fez. Todas as vezes é para lembrar. Lembrar o que é, pastor? O sangue foi derramado. O sangue já foi derramado. E o sangue de Jesus nos purifica. Não nos purificou, não nos purificará, nos purifica, está no presente e é uma ação continuada, continua nos purificando. O diabo não pode te tocar, porque o sangue foi derramado. O sangue foi derramado. Você foi achado pelo amor do Pai. A ceia é para isso. Pastor, e os meus pecados? Sim, pecou contra o seu marido, vai lá, perdoa, pede perdão, resolve. Contra o amigo, vai lá, resolve. Isso vai te atrapalhar. Mas com Deus, o sangue foi derramado. Os fechados, deixa eu falar para você. O camarada tinha pecado, ele tinha errado, mas ele ia um dia diante do sacerdote e ele levava um cordeiro. E o cordeiro pegava o sacerdote pegava o cordeiro, matava e derramava o sangue. Se o cordeiro fosse perfeito, o sangue daquele cordeiro era aceito. Pode vir com a ceia. Pode vir. O cordeiro era aceito. E a pessoa era perdoada. Você sabe o que te faz entrar na casa do Pai, na presença do Pai? Presta atenção. Presta atenção. Você sabe o que faz e o que te habilita a estar na presença do Pai? Você sabe o que te habilita a estar aqui e tomar essa ceia? O diabo sempre vai dizer para você: olha para você, olha para você, olha para o seu passado, olha para o que você fez. Ele quer tirar o seu foco. Você não podia entrar lá, ir lá no sacerdote sem um cordeiro. Você tinha que ter o cordeiro. E havia casos, as pessoas não tinham condições, mas tinha que levar um animal que derramasse sangue, para que o sangue fosse derramado. Deixa eu falar, tudo isso mostrava para nós hoje, apontava para nós hoje. Você entra na presença do Pai e você é aceito, porque você tem um cordeiro, porque tem um sangue que te habilita. Não é o que você fez, é que o Cordeiro fez. Não é as suas virtudes, é a virtude do Cordeiro. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem. Você está sendo limpo constantemente. Então a ceia não é para te limpar. A ceia é para dizer: você já foi limpo. O sangue já foi derramado. Se aposte desse sangue. Se aposte de quem você é. Amém? Você está comigo? Podemos orar pela ceia hoje? Oh Jesus, eu precisava extravasar um pouquinho no horário hoje, irmãos. Não se preocupe com isso, porque com certeza você está sendo muito abençoado nessa noite. Aleluia. Pai, aqui está o pão e o vinho. E nós estamos hoje fazendo essa ceia, lembrando que o sangue foi derramado, que pelo teu sangue nós temos vitória. O teu sangue me habilita, o teu sangue me limpou, o teu sangue me aprontou para estar diante do Senhor. Eu estou pronto pelo sangue, o sangue que nos garante a vitória, o sangue que foi derramado. Obrigado, Senhor. Ninguém era digno,
Ninguém por si mesmo era digno. E se tiver alguém que seja digno, Senhor, eu gostaria de conhecer, mas eu sei que não tem. Só o Senhor. Eu já conheço o Senhor. Eu sei que só o Senhor pode entrar. E o Senhor entrou com o seu próprio sangue. E nós estamos contigo porque nós estamos no Senhor. Nós estamos no Senhor. O Senhor nos colocou em Ti. Aleluias. Tem alguém nessa noite que quer, nesse momento, no seu coração, decidir entregar sua vida para Jesus? Ou se reconciliar com o Senhor? Tem alguém? Se tiver, dá um sinal com a sua mão. Oh Jesus. Aleluia. Nós abençoamos o pão e o vinho agora, em nome de Jesus. Pode entregar, pode distribuir. Amém, irmãos? Olha, irmãos, pega o pão e o vinho. O cálice, levanta o pão. Diga: a ceia é para que eu lembre o que o meu Senhor fez para me qualificar. Agora, irmãos, ainda com o cálice levantado, deixa eu te falar algo. A religião e o diabo, ele quer que você anule o sacrifício e o sangue. E qual que é a ideia do diabo? Que você levantasse o pão e o vinho nessa noite e dissesse: eu estou aqui porque, Senhor, Tu sabes como eu andei em fidelidade, sabe como eu fui fiel. E o Senhor poderia dizer: ô filho, eu te amo, mais semente, hein? Sabe, o diabo queria isso, que você olhasse para os seus méritos. Porque com essa mensagem você estaria dizendo: para que Jesus vir? Eu consigo aqui, ó. Eu ando retamente. Eu faço tudo direito. Isso é o que o diabo quer que você faça. Mas a palavra diz assim: olha, não bagunce nesse momento. Não sejam desorganizados. Não, vocês vão ficar condenados. Vocês vão ficar se condenando, olhando para vocês. Mas que bagunça que a gente fez hoje, hein? Paulo estava dizendo: é noite de festa. Examine-se a si mesmo. Veja como você está fazendo as coisas. A ceia. Olha a bagunça que você está fazendo. Paulo nunca disse: olha, você está pronto, porque é uma obra que você não pode fazer. Foi Jesus que fez com o sangue dele. Essa questão da criança lá na mesa que está despenteada, o outro que sujou o short, isso é uma coisa que se dá um jeito. Os pais espirituais ajudam, o próprio Espírito Santo convence, mostra. Mas o fato é que você já está habilitado a sentar na mesa. Você já foi qualificado para sentar na mesa. Porque o sangue que corre na veia dele corre na sua veia. Você já foi lavado. Você já foi redimido, comprado. Não tem aquela troca. Jesus não está no sistema de troca. Sabe? Ele comprou, e comprou de uma vez por todas. E ele disse: aquele que veio a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É meu. A todos que me receberam, eu lhes dei o direito de ser feito filho. Irmãos, o que nós temos que fazer nesses dias é fortalecer a identidade. Pastor, isso não leva as pessoas a viverem pecando? Não! O que leva as pessoas a viver pecando é eles olhar para o seu desempenho. Agora, quando eles olham para o amor de Deus, quando eles olham para o quanto foi amado, eles querem viver mais em santidade, mais perto do Pai. Eles não têm prazer mais no pecado. Quanto mais você descobre que você é filho e amado, mais você vai se comportar como filho. A questão é se comportar como filho. Não é que os irmãos não eram filhos, eles já eram.
mas eles precisavam se comportar como filhos, porque no final Paulo diz: para que vocês não sejam condenados igual o mundo está condenado. Até o juízo de Deus sobre nós é a disciplina de Deus, é só nos ensinando. Então, querido, você já foi aceito na turma, você já é amado, lavado e remido. Agora, nesse momento, você vai se reunir com os seus filhos. Pode se reunir com seus filhos, com a sua célula, ou com o irmão perto de você aí. E você vai dizer, olhar um para o outro, dar um sorriso, né? E dizer: vamos fazer isso com muita decência, com muita ordem, e com muita alegria. Agora eu quero que alguém assuma a liderança aí, nesse grupo, nessa família. Você vai ser o líder dessa família. Amém? E você vai dizer para essa família aí, para esses irmãos aí, você é o pai agora. Você vai dizer: olha, filhos meus, isso aqui que nós estamos fazendo não é qualquer coisa, não. Isso aqui nos faz lembrar da maior coisa, do maior acontecimento que aconteceu nessa terra. O nosso Pai, naquela cruz, subiu aquela cruz, aceitou ser crucificado e o seu sangue derramado para me dar vitória, para me salvar e para te salvar. Diga assim: com muita alegria, comamos o pão e bebamos o cálice. Pode comer e beber, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta sua mão, depois você continua cantando. Levanta sua mão. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por cada palavra, cada direção, cada revelação. Que nós vamos crescer, que a nossa alegria seja estar aqui participando da ceia do Senhor, porque o Senhor não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo. E nós já somos salvos por causa do teu sangue, e por isso nós nos alegramos essa noite. Que todos tenham uma semana vitoriosa e abençoada. Está terminado, e pode cantar em nome de Jesus, pode adorar em nome de Jesus.